오늘과 내일 짧은 si간이지만 하나님의 말씀 성경을 배울 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço que realmente hoje e amanhã é tempo curto, mas nós iremos aprender sobre a sua palavra. 이제 두 번째 말씀입니다. Realmente agora é a segunda palavra. 주 성령님께서 함께 해 주시고 주님의 뜻과 영광을 나타내 Que o 주시옵소서. Espírito Santo possa estar conosco, que possa manifestar o seu poder para nós. 모든 것을 자비하시고 전능하신 하나님의 손길에 간절히 부탁드리며 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. E colocamos todas as coisas na mão graciosa e misericórdia de nosso Senhor Deus e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. 함께 창세기 2장을 찾겠습니다. Vamos procurar a palavra de Gênesis capítulo 2. 창세기 2장 10절부터 14절입니다. Gênesis capítulo 2, do versículo 10 até o 14, nós vamos ler. 창세기 2장 10절부터 14절입니다. Do Gênesis capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 14. 네, 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Se já acharam, vamos ler todos juntos. 1, 2. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há um bidélio, a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Guion. Este que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que havia, é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. 우리는 첫 시간에 창조주 하나님에 대해서 배웠습니다. Então, no primeiro tempo nós aprendemos sobre o Senhor Deus. 네, 오늘 두 번째 말씀은 에덴 동산부터 시작합니다. Então, no segundo tempo nós iremos aprender sobre o jardim no Éden. 하나님을 올바로 아는 것은 중요합니다. É muito importante saber e aprender quem é Senhor Deus corretamente. 교회를 오래 다닌 것이 중요한 것이 아닙니다. Não é importante o quanto tempo você frequentou a igreja. 한때 교회에서 열심히 한 것이 중요한 것이 아닙니다. Também não é importante o quanto trabalho você fez dentro da igreja. 참으로 하나님을 올바르게 알고 있는가? Primeiro vocês precisam provar em vocês mesmos se vocês realmente sabem quem é Senhor Deus. 그것이 더 중요합니다. Isso é o mais importante. 하나님은 눈에 보이지 않기 때문에 성경 말씀을 올바로 배우지 않으면 하나님을 잘못 알 수 있을 확률이 높습니다. Então, já que nós não sabemos bem sobre a Bíblia, se nós não soubermos bem sobre a Bíblia, também nós não saberemos bem sobre o Senhor Deus. 어떤 사람들은 말씀을 잘못 가르쳐 준 건데 그것을 맞다고 생각합니다. Algumas pessoas eles ouvem uma palavra errada e eles acreditam achando que é verdadeira. 성경을 모르니까요. Por quê? Porque eles não conhecem a Bíblia. 성경을 모르니까 전해주는 말이 다 사실인 걸로 생각합니다. Então, já que eles não conhecem a palavra da Bíblia, eles acreditam em qualquer palavra que as pessoas falam para eles. 어떤 사람은 유튜브에서 말씀 나오면 그거 그대로 믿습니다. Algumas pessoas eles escutam a palavra e pregações do YouTube e acreditam nessas palavras. 성경을 봐야죠. Mas precisa ver a Bíblia. 잘못 가르치는 기준은 성경입니다. Então, se a palavra é correta ou não, você vai descobrir através da Bíblia. 앞에서 말씀을 가르치든 유튜브로 말씀을 가르치든 성경을 통해서 확인해 봐야 돼요. Não importa se a pessoa te ensina a palavra na sua frente ou ensina através do YouTube, você precisa saber se é verdadeiro ou não. 말씀을 가르치는 사람의 말이 성경과 맞지 않으면 두려워할 필요가 Se 없습니다. a palavra da pessoa que ele ensina for diferente da palavra da Bíblia, você não precisa temer a palavra dele. 모르면 속는 거예요. Porque se você não souber, você vai ser enganado. 제일 크게 속는 것이 영혼이 속는 겁니다. E o pior de tudo é que quem vai ser enganado é o seu espírito. 절대 영혼에 대해서는 속으면 안 됩니다. A questão do espírito, você não pode ser enganado. 두 눈 크게 뜨고 봐야 됩니다. Você precisa abrir os seus olhos e ver corretamente. 성경 정확하게 알고 봐야 돼요. Precisa saber com grande certeza sobre a Bíblia e ouvir e ver. 성경이 말씀하시는 하나님이 어떤 분입니까? Quem é o Senhor Deus que aparece na Bíblia? 하나님은 거룩하십니다. Deus é Deus santo. 알아요? Ah, eu sei que Deus é santo. 하나님이 거룩하신다는 말은 하나님이 죄 없다는 뜻입니다. Quando eu falo que Deus é santo, significa que Deus não tem pecado. 하나님 의롭다는 말입니다. Significa que Senhor Deus é justo.
누가 심판할 수 있습니까? Quem é que pode nos julgar? 누가 사람을 심판할 수 Quem é 있습니까? que pode julgar o homem? 죄 없는 분만 심판할 수 Só 있어요. aquele que não tem pecado. 죄 없는 분이 E 누굽니까? quem é que não tem pecado? 하나님이에요. É Deus. 하나님 거룩하다. Deus é santo. 하나님 의롭다. Seu Deus é justo. 그 말은 곧 하나님이 심판한다는 Quando 말이에요. nós falamos isso, também estamos falando que Deus vai nos julgar. 하나님은 스스로를 부인할 수 없습니다. Seu Deus, ele também não consegue negar a si mesmo. 그래서 하나님의 심판이 나타납니다. Por isso, a justiça e o julgamento do Senhor Deus vai se manifestar. 에덴 동산에서 아담과 하와는 선악과를 따먹었습니다. No jardim do Éden, Adão e Eva, eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e 하나님이 do mal. 먹지 말라고 한 걸 먹었죠. Senhor Deus, ele disse para não comer e ele comeu. 자, 하나님 어떻게 하셨습니까? O que que Senhor Deus fez? 쫓아냈습니다. Senhor Deus expulsou eles. 왜요? Por quê? 하나님 거룩하니까요. Porque Senhor Deus é santo. 하나님 의로우시니까요. Porque Senhor Deus é justo. 하나님 심판하시니까요. Porque Senhor Deus julga. 노아 시대에 죄가 세상에 가득 찼습니다. No tempo de Noé havia muito pecado neste mundo. 사람의 마음의 생각의 계획이 항상 악했습니다. Todo o pensamento do homem era maligno. 성적인 죄가 가득했습니다. Estava cheio de pensamentos lascivos. 폭력이 가득했습니다. Estava cheio de pensamentos violentos. 죄가 가득 찬 세상을 하나님 어떻게 O 하셨습니까? que que Senhor Deus fez com todo esse pecado deste mundo? 하늘에서 비를 40주야 비를 내려서 8사람 빼고는 다 심판했습니다. Senhor Deus, ele tirou 8 pessoas deste mundo e restante ele, Senhor Deus, julgou através da água com um dilúvio. 왜 하나님은 심판하셔야 합니까? Por que será que Senhor Deus precisa julgar? 심판 안 하면 좋잖아요. É melhor Senhor Deus não julgar, não é? 그러나 심판하십니다. Mas Senhor Deus com certeza vai julgar. 왜요? Por quê? 하나님이 거룩하시니까요. Porque Senhor Deus é santo. 하나님 의로우시니까요. Porque Senhor Deus é justo. 하나님의 거룩하심과 하나님의 의로우심은 심판으로 나오는 거예요. A santidade e a justiça de Senhor Deus manifesta através do julgamento de Deus. 마지막 때가 되면 이 세상에 죄가 또 가득 찹니다. Quando chegar no fim dos tempos, o pecado do mundo vai aumentar também. 전 세계에 폭력이 가득합니다. No mundo agora está cheio de violência. 전 세계에 성적인 죄가 E no 가득합니다. mundo também está cheio de pensamentos de prostituições. 성적인 죄가 가득하면 나오는 것이 동성연애입니다. Quando começa a surgir o pensamento, perdão, o pensamento da prostituição, ele começa a surgir também 호모섹수얼. começa a surgir muitos homossexuais. 그래서 마지막 때에 세상에 죄가 가득 차면 하나님 어떻게 하십니까? O que acontece quando começa a surgir esses pecados? 하나님 거룩하시기 때문에. Já que Senhor Deus é santo, 하나님 의로우시기 Senhor 때문에 Deus é justo, 마지막 시대에 죄가 가득 찬 세상을 하나님은 심판하신다는 거예요. Senhor Deus, ele com certeza ele vai julgar este mundo por causa desses pecados. 이것이 바로 성경이 말씀하시는 하나님입니다. Isso é o Deus que Senhor Deus fala na Bíblia. 어떻게 해도 좋은 게 아니에요. Não é nada bom. 마음대로 살아도 하나님 다 받아주는 거 아닙니다. Não é porque você vive de qualquer maneira que Senhor Deus vai te aceitar. 성경에 그렇게 하신 예가 없어요. Senhor 그렇게 하지 않으셨어요. 성경에. Deus, ele não fez assim a Bíblia. 자기 백성이라도 불순종하면 나라 망하게 했습니다. Senhor Deus, até o seu povo, quando ele desobedecia a palavra de Senhor Deus, ele fez fracassar. 자기 백성이라도 불순종하면 자기 나라에서 뽑아가지고 전 세계 O 흩어버렸습니다. seu país, o seu povo, quando desobedeceu a palavra dele, Senhor Deus, ele espalhou eles pelo mundo. 자기 백성인데 Mesmo sendo o seu povo. 왜 그렇게 하셔야 됩니까? Por que será que Senhor Deus fez desta forma? 하나님 거룩하시니까요. Porque Senhor Deus, ele é santo. 하나님 의로우시니까. Porque Senhor Deus é justo. 하나님은 심판하신 하나님이십니다. Então, Senhor Deus é Deus da justiça. 자세하게 살펴보겠습니다. Vamos ver mais detalhadamente. 자, 우리가 창세기 2장 10절부터 14절 읽었습니다. Nós lemos a palavra do Gênesis capítulo 2, do versículo 10 a 14. 자, 에덴 동산 이야기죠. É a história do jardim do Éden. 자, 선악과를 따먹고 그 땅에서 쫓겨났습니다. Eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e foi expulso do jardim. 죄 때문이죠. E isso aconteceu por causa do pecado. 예, 에덴 동산 이야기 사실일까? Será que a história do jardim do Éden é verdadeira? 하와가 먼저 먹고 아담도 먹었습니다. A Eva comeu primeiro e depois o Adão comeu. 그 땅에서 쫓겨났어요. E eles foram expulsos do jardim. 에덴 동산에는 4개의 강이 흘렀다고 성경에 나옵니다. E na Bíblia aparece que no jardim do Éden tinha 4 rios. 첫 번째 강은 비손, 두 번째는 기홍, 세 번째 티그리, 네 번째 에우프라치스입니다. Então aparece que o primeiro rio é o Pison, segundo Guion, terceiro Tigre
e o quarto Eufrates. 성경에 기록되는 과거 역사에 대해서는 증거를 통해서 믿을 수 있습니다. Nós podemos acreditar na história da Bíblia através das evidências que a Bíblia deixa para nós. 에덴 동산 사건이 사실이라는 증거가 있습니다. Realmente tem uma evidência que a história do Jardim do Éden é verídica. 4개의 강입니다. Aparecem os 4 rios. 2개의 강은 지금도 흐릅니다. E os 2 rios ainda existem. 티그리와 에우프라테스입니다. O Tigre e o Eufrates ainda existem. 자, 인간이 처음 살기 시작한 곳을 문명이라고 합니다. Então, quando nós falamos onde a primeira humanidade começou a viver, nós chamamos de povo. 세계 역사를 공부해 보면 인간이 처음 살기 시작한 곳을 메소포타미아라고 부릅니다. E ele fala que o primeiro lugar onde as pessoas começaram a habitar chama a Mesopotâmia. 처음 살기 시작한 곳. É uma região onde as pessoas começaram a viver. 메소포타미아는 2개 강 사이라는 뜻입니다. 2개의 강 사이, 엔트리. E a Mesopotâmia significa que é estar dentro entre 2 rios. 이 2개의 강은 어디입니까? E esses 2 rios é onde? 티그리와 É 에우프라테스예요. Tigre e Eufrates. 세계 역사와 성경이 일치한다는 거예요. Então nós podemos ver que a história da humanidade e a Bíblia também elas têm uma relação. 성경은 역사책입니다. Então a Bíblia também é uma história da 하나님 humanidade. 우주 만물을 창조하셨고 Senhor Deus ele construiu este mundo. 아담과 하와를 이 땅에 지으셨습니다. E Senhor Deus ele construiu, criou o homem e a mulher, 흙으로요. Adão e Eva, da terra, do pó. da 에덴 terra. 동산은 역시 이 땅에 있었습니다. Então o jardim do Éden também ele estava na terra. 그 땅에 흘렀던 강이 티그리 유프라테스 강이 흘렀던 곳입니다. E onde estava esse jardim do Éden? Onde fluía o rio Tigre e Eufrates. 지금도 이 강은 흐릅니다. E até hoje esses 2 rios ainda 지금 existem. 우리가 이렇게 말씀을 듣고 있는 순간에도 찌에떼강 흐르고 있잖아요. Então, mesmo vocês ouvindo a palavra hoje, o rio Tietê continua fluindo, não flui? 찌에떼강이 있는 것처럼 티그리와 에우프라테스 강도 있습니다. Como o rio Tietê continua fluindo, também o rio Tigre e Eufrates existem. 어디에 있습니까? Aonde que eles estão? 이라크에 있습니다. Esses 2 rios eles estão no Iraque. 티그리, 에우프라테스 강이 있습니다. Tem o rio Tigres e Eufrates. 이 지역이 에덴 동산 지역이라는 거예요. Então, aqui é o lugar onde estava o jardim do 지금은 왜 Éden. 없을까? Por que não existe mais? 지금 그 에덴 동산 어디 갔을까? Aonde que foi o jardim do Éden que o Senhor Deus construiu? 에덴 동산에 있었던 나무가 크고 광대했다고 나옵니다. O Senhor Deus ele fala que a árvore do jardim do Éden era grande. e alta. 에스겔서에 나와요. Aparece no Ezequiel. 에스겔은 창세기가 기록되고 약 1000년 후에 태어난 사람입니다. Ezequiel era uma pessoa que nasceu 1000 anos depois do jardim do Éden. 그러니까 에스겔은 에덴 동산을 본 적도 없어요. Então eles nunca nem viram o jardim do Éden. 그러나 하나님은 에스겔 선지자를 통해서 에덴 동산에 있어서 언급하셨습니다. Mas Senhor Deus, através do profeta Ezequiel, ele fala sobre o jardim do Éden. 사람은 자기가 태어난 시대만 압니다. Então as pessoas eles só conhecem o século que eles viveram. 하나님은 인간 역사를 통째로 보십니다. Mas o Senhor Deus, ele vê toda a humanidade. 우리 인간에게는 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있어요. Então para nós homens temos o passado, o presente e o futuro. 하나님께는 없습니다. Mas para o Senhor Deus não existe isso. 하나님 한 번에 보시니까. Porque o Senhor Deus ele consegue ver tudo de uma vez. 그래서 하나님은 과거 미래를 한 번에 다 이야기할 수 있어요. Por isso o Senhor Deus ele consegue falar tudo de uma vez, da mesma forma do passado, presente e futuro. 에덴의 나무가 크고 광대했다고 나옵니다. Aqui ele fala que a semelhante em glória e em grandeza entre as aves do Éden. 어디 갔을까? Aonde que foi? 에스겔 선지자를 통해서 지하에 내려갔다고 알려주십니다. Através do Ezequiel, o Senhor Deus ele fala que colocou todas essas grandes aves debaixo da terra. 크고 광대한 나무들 그리고 동물들이 지하로 내려가면 지하에선 열을 받고 위에서는 압력을 받아서 생기는 것이 기름입니다. 석유. Então, por causa do calor da pressão, quando o Senhor Deus ele colocou a árvore do jardim do Éden para debaixo da terra, por causa da pressão de cima e por causa do calor de baixo, ele começa a formar o que? Óleo. 성경과 역사는 일치합니다. Então nós podemos ver que a palavra da Bíblia e a história da humanidade é semelhante. 성경과 과학도 일치해요. E a ciência e a Bíblia também tem uma semelhança. 성경은 사실이니까요. Por quê? A Bíblia é verdadeira também. 성경은 진리니까요. Porque a Bíblia é a verdade. 땅 속에 에덴 동산이 내려가서 생기는 것이 결국 석유입니다. E assim, todo o jardim do Éden ele entrou debaixo da terra e surgiu o que? Petróleo. 동식물이 지하에 내려가서 열을 받고 압력을 받아서 생기는 것이 바로 석유입니다. Então, por o jardim do Éden cair debaixo da terra por pressão e por calor, ele se tornou petróleo. 증거가 있습니다. E tem também a prova 믿을 수 있다는 거예요. que vocês podem acreditar. 증거가 있으니까 믿을 수 있다는 거예요. Já que vocês têm evidências, vocês podem acreditar. 자,
나머지 두 개 강은 인공위성을 통해서 땅 속을 확인했습니다. E assim eles procuraram outros dois rios através dos satélites. 땅 속에 강이 흘렀던 흔적이 있었어요. E assim eles conseguiram descobrir que havia dois rios que passavam e que já secaram. 기혼강과 피손강을 E 찾아냈습니다. acharam os dois rios, Pison e Guion. 자, 이 네 개 강이 흘렀던 곳 또 이라크 일대가 에덴 동산입니다. Então, onde os quatro rios fluíam era o lugar onde o Iraque está agora. 성경은 사실이에요. 성경은 Então, a 사실이에요. Bíblia é verdadeira. 에덴 동산에서 하나님께서 아담 가와를 쫓아내셨습니다. Senhor Deus, ele expulsou o Adão e Eva do jardim do Éden. 하나님 거룩하시니까. Porque Senhor Deus, ele é santo. 죄를 미워하시니까. Ele odeia o pecado. 쫓아낸 것이 곧 심판입니다. E assim ele expulsou eles e realmente julgou. 그리고 많은 사람들이 살기 시작했습니다. E muitas pessoas começaram a viver ali. 자, 창세기 6장에 보면 노아가 살던 시대가 나옵니다. Se olhar no Gênesis capítulo 6, aparece a história do Noé. 노아가 살던 시대에는 세상에 죄가 가득했습니다. No tempo de Noé, realmente havia muito pecado na humanidade. 죄가 세상에 가득했고 그 마음의 생각의 계획이 컨티뉴아 맹치 항상 악했어요. E ele fala que a maldade do homem se multiplicava sobre toda a terra continuamente. 하나님께서 사람 지으신 것 후회하셨습니다. E assim, Senhor Deus arrependeu por criar o homem. 하나님의 형상대로 지었는데 죄만 지으니까요. Então, Senhor Deus, ele criou o homem conforme a sua imagem, mas o homem só pecava. 안 되겠다. Ele falou: não, agora não dá mais. 내가 심판하리라. Eu vou ter que julgar. 하나님 E 심판하셨어요. assim, Senhor Deus julga. 그런데 노아는 하나님께 은혜를 입었습니다. Mas o Noé, ele achou graça diante do Senhor Deus. 하나님이 온 세상을 심판하는데 노아는 구원을 받았습니다. Senhor Deus julgou toda a humanidade, mas o Noé conseguiu graça diante do Senhor Deus. 하나님께서 노아에게는 방주를 만들라고 하셨거든요. E assim, Senhor Deus, ele fala para o Noé construir uma arca. 방주를 어떤 나무로 만들어야 되고 어느 정도 크기로 만들어야 되고 또 어떻게 만들어야 되는지 다 알려주셨어요. Senhor Deus, ele explicou para Noé qual árvore usar, qual o tamanho, qual a altura e qual a largura. 노아는 배 만든 사람이 아니거든요. Porque Noé, ele não era um marceneiro, ele não construía barcos. 하나님께서 그 배 안팎에다가 역청을 칠하라고 했습니다. E assim, o Senhor Deus, ele fala para passar o 석유 찌꺼기를 받으라고 betume, 했습니다. né? Betume na arca também. 왜 바르라고 했습니까? Por que ele falou para passar? 방수. Para 물이 들어오는 것을 막으려고요. proteger que a água entre dentro da arca. 노아 시대에 죄가 가득 차서 하나님께서 세상을 심판하셨습니다. Então, por causa que o pecado se tinha multiplicado nessa terra, por isso, Senhor Deus, ele quis julgar este mundo. 폭력이 가득하고 E ele estava cheio de violência. 그리고 죄가 가득한 Ele estava cheio de pecado. 방주를 만들어서 살아남았습니다. E assim eles fizeram a arca e conseguiram viver. 300 꼬바도스, 50 꼬바도스, 30 꼬바도스 이렇게 크기까지 정확히 알려줍니다. Então, Senhor Deus, ele explicou até o tamanho: 300 côvados, 50 côvados e 30 côvados. 이 크기는 아주 중요합니다. Esse tamanho é um tamanho muito importante. 이렇게 배를 만들면 배가 전복이 안 됩니다. Então, se você faz o barco nesse tamanho, nesse comprimento, o barco ele não vira, não naufraga. 배 만드는 엔지니어들이 인정했어요. Então, os engenheiros eles construíram esse barco e eles testaram e eles realmente consideraram que esse barco era um barco muito bom. 이 사이즈로 만들면 안 넘어진다는 거예요. Eles falaram: se construir um barco desse tamanho, nesse tamanho, não tem chance de naufragar. 하나님께서 그리고 40일 밤낮으로 비를 내려서 온 세상을 E 심판하셨습니다. assim, Senhor Deus julgou até durante 40 dias e 40 noites através da chuva e água. 그리고 세상을 다시 시작합니다. E assim, Senhor Deus, ele começa uma nova vida na terra. 노아가 만든 배에는 노아 가족과 동물들을 암수 한 쌍씩 다 넣어서 다시 역사를 시작할 수 있도록 했습니다. Então, assim, Senhor Deus, ele começou uma nova história através das 8 pessoas que estavam na arca de Noé e também os animais que estavam em pares. 이 노아 홍수 사건이 사실일까? Então, será que a história da arca de Noé é verídica? 노아 홍수 심판과 관련된 영상을 잠깐 보겠습니다. Vamos ver o vídeo sobre a história da arca de Noé.
하나님 왜 이렇게 심판하십니까? Então por que será que o Senhor Deus julgou dessa forma? 하나님 거룩하시니까요. Que o Senhor Deus é santo. 하나님 의로우시니까요. Que o Senhor Deus, Ele é justo. 예, 하나님의 거룩하심과 의로우심은 심판으로 나오는 것입니다. Então a santidade e a justiça do Senhor Deus, Ele manifesta através do julgamento. 노아 홍수 사건이 사실일까? Então será que a arca de Noé, a história dela é verdadeira? 증거가 있을까요? Será que deixou rastros, deixou evidências? 몇 가지 질문들입니다. Então tem algumas provas. 물이 어디에서 왔을까? Primeiro, de onde veio toda essa água? 그 물은 어디로 갔을까? E para onde foi toda essa água? 그리고 홍수의 흔적이 있을까? E existe ainda vestígios do dilúvio? 방주가 있을까? E onde está a arca? 살펴보겠습니다. Então vamos procurar. 이 창세기 보면은 하늘 위에 물층이 있었다고 나옵니다. Em Gênesis fala que existia uma outra camada de água sobre a 지금은 terra. 쏟아졌습니다. Hoje realmente já caiu toda essa 지금은 água. 없습니다. Não existe mais essa água. 창세기 보면 사람들이 900살까지 살았습니다. No Gênesis aparece que as pessoas viviam até 900 anos. 어떻게 그런 일이 가능할까요? Como é que uma pessoa consegue viver até 900 anos? 하늘에 물층이 있으면 가능합니다. Então, se você tem uma camada de água sobre a terra, consegue viver. 이 물층은 태양으로부터 오는 유해한 그런 물질들을 막아줬습니다. Então, essa camada de água que existia sobre a terra, ele protegia de todos os raios solares 이 que 물층이 vinham da terra, que vinha do sol para a 물층이 terra. 사라진 것은 인간의 죄 때문입니다. Então, por que sumiu essa camada? Não existe mais essa camada de água nos céus, por causa do pecado do homem. 하늘에 물층이 있으면 이 유해한 물질들을 막아줍니다. Então, quando tem uma borda, né, uma camada de água, ele consegue defender das radiações que vêm do 여기 sol. 한국어로 되어 있는데요. Isso aqui está escrito em coreano. 의미만 말씀드리겠습니다. Eu vou falar só as coisas mais 하늘에 importantes. 물층이 있으면 크게 자랍니다. Então, se tiver a camada de água no céu, todas as plantas crescem mais rápido 그리고 오래 삽니다. e vivem mais tempo. 그래서 이 물층이 있었을 때는 인간이 900살까지 살 수 Por 있었다는 isso, 거예요. quando teve essa camada de água, as pessoas conseguiam viver até 900 anos. 성경에 보면은 노아 홍수 이전에는 900살 정도 살았는데 Então, quando nós olhamos a idade média das pessoas, antes da arca de Noé acontecer, todo mundo vivia 900 anos. 하늘의 물층이 사라진 이후에는 수명이 점점 E 줄어들었습니다. depois da arca de Noé, do dilúvio de Noé, a idade média das pessoas foram cada vez mais se abaixando. 그래서 다윗과 솔로몬이 살던 시대에는 우리의 연수가 강건하면 70이요, 우리의 연수가 70이요, 강건하면 80이 된 겁니다. Por isso, no tempo de Davi e Salomão, já apareciam as idades que nós vivemos hoje, que se vivemos muito é 70 a 80 anos. 예, 물을 어디로 갔을까? Então, para onde foi toda essa água? 시편 33편 7절을 함께 읽겠습니다. Vamos ler Salmos 33, versículo 7, todos juntos. 1, 2. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósito. 예, 하나님께서 바닷물을 무더기 같이 쌓으셨습니다. Senhor Deus, Ele juntou a água num montão 깊은 물을 곳간에 e 두셨습니다. pôs toda a água no abismo. 물을 쌓을 수 있는 방법이 있습니다. Tem uma maneira de juntar a água. 얼리는 것입니다. É como? É congelar. 남극과 북극에 얼음이 있죠. No hemisfério norte e sul, tem o polo norte e o polo sul que é 평균 gelo. 높이가 1500m입니다. A altura da água congelada é quase 1.500 metros. 헬리콥터를 타고 날아다녀야 돼요. Vocês precisam sobrevoar de helicóptero para ver. 그리고 esse gelo. 바다에는 물 곳간이 있습니다. E dentro do mar também tem abismos. 바다 속에 깊은 바다가 있거든요. Dentro do mar também tem um chamado profundo mar. 바다를 깊게 만들면 물을 저장할 수 Quando 있습니다. você faz um mar mais profundo, um abismo mais profundo, consegue depositar mais água lá dentro. 노아 홍수 이후에 지각 변동이 있었습니다. Então, 이 지구가 변했습니다. então depois da arca de Noé, teve mudanças 산이 climáticas. 올라가고 As montanhas começaram a subir 그리고 골짜기는 내려가고 e todos 깊은 골짜기가 생기고 e começaram a ter depressões. 저가 바닷물을 모아 무더기 같이 쌓으시며 Aí ele fala que juntou águas como um montão 깊은 물을 곳간에 두시도다. e põe os abismos em depósito. 말씀처럼 전 지구를 덮었던 물을 하나님께서는 얼리시고 또 곳간에 넣으셨습니다. Então, o Senhor Deus, ele juntou todas as águas e congelou e também colocou as águas em depósito. 만약에 이 얼음이 다 녹는다면 Se derreter todo esse gelo 또 지구를 평평하게 한다면 e se deixar toda a terra planície, 전 지구가 다 물에 잠길 겁니다. toda a terra ela é coberta por água. 현재 지구상에 있는 물만으로도 전 지구를 덮을 수 있다는 거예요. Tem vários estudos que falam que só dos gelos derreterem consegue cobrir a terra. 예, 얼마나 높습니까?
realmente isso é muito alto, esse gelo. 깊은 물을 곳간에 두시도다. É que ele fala que põe a água no abismo, né? Debaixo dos abismos. 물 곳간이 있습니다. Existe realmente um depósito de abismo. 어떤 물 곳간은 가장 높은 에베레스트 산보다 더 깊습니다. Tem alguns abismos que são mais profundos do que a altura do Monte Everest. 예, 홍수의 흔적이 있을까? Então, realmente existe algum vestígio do dilúvio? 미국의 그랜드 캐년이라는 곳이 있습니다. Nos Estados Unidos tem um lugar chamado Grand Canyon. 이것들도 다 1000m 이상입니다. Todos eles também têm 1000 metros de altura. 자, 이 땅 모양은 물이 이곳을 덮고 빠져나가야만 생기는 땅 모양입니다. E esse solo, ele evidencia que o solo, a formação desse solo só pode ser feita conforme quando a água vai saindo desse lugar. 언젠가 이 높은 땅, 이 넓은 땅을 물로 덮었던 때가 있었던 것입니다. Então, algum dia da humanidade, essa água ela já cobriu essa terra. 언제입니까? Quando é que foi isso? 노아 홍수 No 때입니다. tempo da Arca de Noé. 그럼 이 땅 모양이 미국에만 있을까요? Então, será que esse tipo de solo só existe nos Estados Unidos? 아시아에도 있습니다. Na Ásia também existe. 아프리카에도 있습니다. Na África também. 전 지구에 이런 땅 모양이 75%랍니다. E eles falam que existem vários solos, depressão desses solos em 75, perdão. Existem 75% da planeta Terra tem esse tipo de solo. 땅이 우리에게 말합니다. Então o solo ele fala para nós. 언젠가 전 지구가 물에 잠겼다고. Ele fala para nós que realmente a água já cobriu toda a Terra. 언제입니까? Quando é que foi isso? 노아 홍수 No 때입니다. tempo da Arca de Noé. 예, 그랜드 캐년 사진입니다. Essa é a foto do Grand Canyon. 물이 흘러야만 가능한 거예요. Esse solo, essa depressão só é formada por causa da água. 과학자들이 실험을 해봤습니다. E os cientistas eles testaram. 물 속에 그 흙들이 있을 거 아닙니까? Então, dentro da água tem aquelas terras, não é? 알갱이들. E não tem aquelas pedras finas. 이 물이 빠지면서 그 알갱이들이 어떻게 쌓이는지 봤는데요. 큰 것은 큰 것끼리, 중간 것은 중간 것끼리, 작은 것은 작은 것끼리 쌓여서 줄 모양이 된다는 거예요. E assim eles começaram a encher a água, depois tiraram a água e viram que as pedras grandes só se juntavam com as pedras grandes, as pedras finas com pedras finas e as areias só com as areias. 성경은 과학적으로도 사실입니다. Então a Bíblia ela realmente é verdadeira. 역사적으로도 사실이라는 거예요. E também historicamente é verdadeira. 물이 흘렀던 흔적입니다. Tudo isso é uma evidência que a água transbordou e correu ali. 예. 전 지구에 있어요. Todo esse tipo de solo existe em toda parte do mundo. 그리고 전 세계에 보면 소금 호수가 있습니다. E também em vários lugares do mundo existem um poço de sal. 자, 여기 바다가 아니죠? Poço não, perdão, lago de sal. 바다가 아닌데 여기서 소금이 나와요. Então aqui não é mar, mas ele tem sal. 우리가 아는 것처럼 하늘에서 내리는 비는 짜지 않습니다. A chuva que nós tomamos do céu, ela não é salgada. 그럼 누가 바닷물을 갖다가 여기다가 놔뒀을까요? Mas quem será que colocaram esse sal nesses lugares? 전 세계, No mundo todo. 전 지구를 물로 덮었는데 물이 빠져나가면서 브라코 같은 데 있죠? 그런 데는 물이 갇히는 거예요. Então havia muita a água tinha coberto a humanidade, né, todo o planeta Terra. Mas quando a água foi saindo, tinha alguns lugares que tinha depressão e a água ficou. 바닷물이니까 소금이 나올 수밖에 Então já que era água do mar, tem sal. 갇힌 바닷물입니다. Então significa que são águas que ficaram presas. 전 세계에 있어요. Existem no mundo todo. 성경은 사실입니다. A Bíblia ela é verdadeira. 볼리비아 우유니에도 소금 사막이 있어요. E na Bolívia, o Uini também existem esse mar de sal. 높이가 3,700m입니다. Ele está numa altura de 3.700 metros. 다 소금이에요. Mas ele tem um mar de sal lá em cima. 3,700m 높은 산에 누가 소금을 그렇게 많이 갖다 Como 놨을까요? é que numa montanha de 3.700 metros de altura tem esse mar de sal? 너무 넓어서 차를 타고 달려야 됩니다. Ele é tão extenso que você tem que andar de carro. 그리고 노아가 만들었던 배는 어디 있을까? E aonde está agora a arca de Noé? 창세기 8장 4절을 함께 읽겠습니다. Vamos a Gênesis capítulo 8, versículo 4, todos juntos. E 1, 2. E a arca repousou no 7º mês.
자, 7월 17일에 방주가 아라랏산에 있었습니다. Então, a arca ele ficou preso na Monte Ararat. 자, 아라랏산은 어디에 있을까요? Aonde é o Monte Ararat? 창세기는 모세가 기록했습니다. Gênesis, quem escreveu foi Moisés. 모세 생애를 살펴보면 모세는 아라랏산을 알 수 없어요. Moisés, onde ele viveu, ele não consegue saber onde é o Monte Ararat. 가본 적도 없습니다. Ele nunca foi para Monte 왜냐하면 Ararat. 모세의 생애는 이집트에 태어나서 이스라엘 땅 앞에서 끝났거든요. Porque o Moisés ele viveu toda a sua vida no Egito e acabou, ele deu fim à sua vida na entrada de Israel. 가본 적도 들어본 적도 없습니다. Ele nunca viu e nunca ouviu. 누가 말해줬을까요? Quem é que falou para ele onde é o Monte 하나님의 Ararat? 말씀을 받아 기록한 것입니다. Foi Senhor Deus que disse para ele e ele ouviu e escreveu. 하나님의 말씀 그대로 기록했던 Então 것입니다. ele escreveu toda a palavra do Senhor Deus. 모세도요. Moisés também. 멍치스지 아라라치라 되어 있습니다. Aqui está escrito Montes de Ararat. 아라산 하나가 아니란 말이죠. Então não significa que é uma montanha, não é? 성경은 한 개인지 두 개인지도 정확하게 구별합니다. Na Bíblia ele já explica se é um ou dois também. 한 글자도 안 틀리다는 거예요. Então na Bíblia ele não erra nenhuma letra. 아라라산들입니다. Aqui ele fala Montes de Ararat. 자, 가보죠. Então vamos ver. 어떤 사람은 이 많은 사람들이 방주를 찾아서 나섰습니다. Muitas pessoas foram atrás da Arca de Noé. 페르난드 나바라라는 사람은 방주를 찾았습니다. E o Fernando Navarra, esse homem, ele achou Arca de Noé. 나무 조각을 가지고 내려와서 세계 연구소에 E 보냈습니다. assim ele trouxe um pedaço da madeira e ele entregou para os cientistas. 결과는 동일했습니다. E o resultado foi semelhante. 노아 시대의 것이다. Eles falam, é no tempo de Noé. 이 사람 페르난드 나바라입니다. Ele chama Fernando Navarra. 터키에 아라라산이 있습니다. Monte Ararat fica na Turquia. 높이가 5,165m. Ele tem uma altura de 5.165 산이 너무 metros. 높아서 하늘에는 눈이 1년 내내 덮여 있습니다. Então, por o monte ser tão alto assim, a montanha, ele é coberta por neve o ano todo. 산이 두 개죠? Tá vendo que é duas montanhas? 이 두 개 산이 쌍둥이 산입니다. Então essas duas montanhas são gêmeas. 이 두 산을 통틀어서 몽치스지 아라라치라고 하는 거예요. E juntando esses dois montes, nós chamamos eles de Monte de Ararat. 기가 막히죠? 놀랍죠? Muito interessante, não é? 모세는 한 번도 안 가봤는데 Moisés ele nunca foi para Monte Ararat, 두 개라는 것도 얘기했어요. mas ele conseguiu falar, escrever também que foi dois. 아라라산이 한 게 아니다. Ele falou, não é só um Monte Ararat. 성경은 정확한 책입니다. Então a Bíblia é livro perfeito. 날씨가 좋으면 방주가 보입니다. Eles falam que quando o clima fica bom, você consegue até ver a arca. 딱 봐도 그냥 있는 것은 아니죠. Então quando você olha, parece que ele não está assim sozinho. 자연적인 것이 아니고 인공적인 것입니다. Quando você olha aqui, parece que não é uma coisa natural. Ele parece que tem 그리고 uma arca ali. 아라라산 정상에서는요 나무가 자랄 수 없답니다. E ele fala que no Monte Ararat não tem como ter árvore. 나무가 없어요. Lá não existe árvore. Não. 나무가 딱 하나 있어요. Mas lá existe só uma árvore. 큰 배. Qual que é essa árvore? É uma arca de Noé. 노아 방주입니다. Ele fala que é uma arca de Noé. 전 지구를 물로 덮었는데 물이 빠지면서 방주가 아라라산에 걸린 거예요. Então, toda a água da humanidade, a água do mundo estava saindo, mas a arca de Noé ele ficou preso no Monte Ararat. 누가 그 높은 산에 배를 올려놓겠습니까? Quem é que colocou essa arca no monte de Ararat? 불가능하죠. É impossível, não é? 홍콩 탐사대가 가서 방주를 찾아냈고 구멍을 뚫고 들어가 E 봤습니다. assim os pesquisadores, né, cientistas de Hong Kong, eles foram até o Monte Ararat e entraram dentro da arca. 증거를 수집해 와서 인터뷰를 했습니다. E assim eles trouxeram algumas coisas e fizeram algumas pesquisas, 나무지요. entrevistas. Aqui é madeira, não é? A foto mostra. 나무죠. Tudo madeira. 영상을 하나 보겠습니다. Vamos ver um vídeo. Arca de Noé. Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos e, olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para
construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a terra durante 40 dias e 40 noites. 증거가 있습니다. Então tem evidências. 증거를 통해서 믿을 수가 있어요. Então nós podemos acreditar através das evidências. 노아 시대에 하나님께서 세상을 심판한 것이 사실입니다. Então o Senhor Deus realmente julgou este mundo no tempo de Noé. 하나님 거룩하시니까. Porque o Senhor Deus é santo. 하나님 의로우시니까. Porque o Senhor Deus é justo. 죄는 심판하는 E o Senhor 것입니다. Deus ele julga o pecado. 하나님은 하나님을 부인할 수가 O Senhor 없어요. Deus ele não consegue negar a si mesmo. 죄인은 인간이 하나님을 만나게 되면 하나님 심판하십니다. Se o homem encontra com pecado, o Senhor Deus ele vai julgar este pecado. 베드로후서 3장 Vamos procurar 2 Pedro, capítulo 3, 6절 7절 말씀 함께 읽겠습니다. versículos 6 e 7. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Pelas quais coisas pereceu o mundo, dito não. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 노아 시대에는 하나님 물로 심판했습니다. No tempo de Noé, Senhor Deus ele julgou através das águas. 마지막 때가 되면 또 죄가 세상에 가득 E 찹니다. no fim dos tempos vai surgir este mundo vai ter cheio de pecado neste mundo. 노아 홍수 이후 하나님 약속하셨습니다. E assim, Senhor Deus ele prometeu com Noé. 물로는 심판하지 않겠다. Ele prometeu com Noé que não iria julgar mais deste mundo através das águas. 물 심판 없습니다. Então não existe mais o julgamento através 성경은 das águas. 말씀합니다. Mas a Bíblia fala. 마지막 때가 되면 불로 심판할 Mas 것이다. no fim dos tempos, Senhor Deus vai julgar através do fogo. 그 불이 준비되어 있습니다. E esse fogo já está preparado. 노아 시대 왜 심판하셨습니까? Por que será que Senhor Deus ele julgou no tempo de Noé? 죄 때문입니다. Por causa do pecado. 마지막 때 심판하십니다. E no fim dos tempos, nos últimos dias, Senhor Deus vai julgar também. 불로 죄 때문입니다. Senhor Deus vai julgar também por causa dos pecados, através do fogo. 과거에 하나님께서 불로 심판한 사건이 있습니다. Nos tempos passados, Senhor Deus ele já julgou, já mostrou seu julgamento através do fogo. 창세기 19장에 보면 하나님께서 소돔과 고모라를 심판하셨습니다. Gênesis capítulo 19 aparece que Senhor Deus ele julgou Sodoma e Gomorra através do fogo. 불로 심판했어요. Ele julgou através do fogo. 소돔과 고모라에는 동성연애까지 있었습니다. No Sodoma e Gomorra tinha vários vários homossexuais. 성적인 죄가 가득했습니다. Então havia várias prostituições naquele lugar. 하나님이 제일 더럽게 보시는 것이 성적인 죄잖아요. Então dos pecados mais que o Senhor Deus odeia é a prostituição. 안 되겠다. 더 이상 안 되겠다. Ah, não dá. Agora não dá 하나님께서 mais. 하늘에서 불을 내려서 E 심판했습니다. assim, Senhor Deus, ele mandou fogo dos céus e fez cair sobre a terra. 폼페이라는 도시가 있었습니다. Havia uma cidade chamada Pompei. 폼페이도 성적으로 죄가 많은 곳이었어요. Pompei também era uma cidade que estava cheio de pecados de lascívios e prostituições. 하나님께서 베수비우스 화산을 폭발시켜서 화산재로 E 덮어버렸습니다. a Pompeia, né? Senhor Deus, ele destruiu toda essa cidade através do fogo e enxofre. 하나님께서 얼마나 죄를 미워하시는지 알 수 있습니다. Então nós podemos saber que Senhor Deus, ele odeia o pecado da prostituição 창세기 e lascívia. 창세기 19장 24절 25절 말씀 함께 읽겠습니다. Vamos ler a palavra de Gênesis capítulo 19, versículo 24 e 25, todos juntos. 1, 2. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e todas aquelas campinas e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. 하나님 심판하셨죠. Senhor Deus, ele julgou, não julgou? 예, 하나님이 하늘에서 유황과 불을 비같이 내렸다고 돼 Senhor 있습니다. Deus, ele fez chover enxofre e fogo dos céus. 예, 죄 때문에요. Por causa de quê? Por causa do pecado. 그래서 소돔과 고모라 지역으로 소돔과 고모라 지역에 가서 보면 유황이 지금도 있습니다. Então, se vocês forem para a região de Sodoma e Gomorra hoje, ainda tem muitos enxofres. 근데 하늘에서 내려왔다 그랬죠. E é que fala que caiu dos céus, não é? 하늘에서 내려온 황입니다. São enxofre que caiu do céu. 뭐가 다를까? Qual é a diferença do enxofre? 예, 이 황을 분석해봤습니다. E assim os pesquisadores viram 지구상에서 땅에서 발견되는 황은 그 순도가 40%에 불과합니다. Então, o enxofre encontrado na terra, a pureza do enxofre é só 40%. 그러나 소돔과 고모라 지역에서 발견되는 이 황을 분석해 보니까 순도가 98.4%였습니다. Mas o enxofre que encontraram em Sodoma e Gomorra, a pureza dela é de 98%. 하늘에서 내려온 황이라는 거예요. Então, é um enxofre que caiu dos céus.
하나님께서 마지막 때에 심판하십니다. No fim dos tempos, o Senhor Deus vai julgar este mundo. 죄 때문에 Por causa do pecado. 불로 심판하세요. O Senhor Deus vai julgar este mundo através do fogo. 이 무기가 지금 준비가 다 되어 있습니다. Realmente, o Senhor Deus ele já preparou todo esse armamento para 이 destruir. 핵이 터지면요 다 녹아내립니다. Realmente, quando explodir a bomba atômica, vai derreter tudo. 스가랴서 14장 12절에 보면 사람이 섰을 때 그 살이 썩는다고 그랬습니다. 사람이 서 있을 때 스가랴서 14장 12절에 보면요 사람이 서 있을 때 살이 썩는다고 되어 Em 있습니다. Zacarias 14:12, ele fala que o homem em pé ele vai apodrecer. 그 눈이 구멍 속에서 썩는다. Ele fala que os seus olhos vão apodrecer 그 혀가 입 속에서 썩는다. e a boca também vai apodrecer em pé. 스가랴 선지자가 살던 시대에는 칼로 사람 죽이던 시대입니다. No tempo de Zacarias, o profeta Zacarias, as pessoas eles matavam outra através de facas. 서 있는데 살이 썩어내리는 무기는 없어요. Não tem nenhum armamento que matava as pessoas apodrecendo em pé. 지금부터 2600년 전에 기록됐거든요. Porque essa palavra foi escrita 2600 anos atrás. 근데 그 무기가 지금 준비가 돼 있잖아요. Mas esse armamento já está preparado hoje em dia. 하나님은 역사를 한 번에 보십니다. Porque o Senhor Deus ele vê toda a história de uma vez só. 2600년 전에 O 말씀하셨어요. Senhor Deus ele disse há 2600 anos atrás. 핵이 터지면 다 녹아내립니다. Quando estourar uma bomba atômica, todo mundo vai morrer. 왜 살이 썩을까요? Por que a carne 왜 apodrece? 눈이 썩을까요? Por que os olhos 왜 혀가 apodrecem? 썩을까요? Por que a boca apodrece? 공통점은 수분이 많다는 거예요. Por quê? É uma coisa que a relação dela é porque tem líquido no corpo. 핵이 터지면 수분이 있는 곳이 다 녹아내리기 때문에. Porque quando a bomba atômica ela estoura, toda a radiação ela impacta primeiro na parte líquida do corpo. 마지막 심판은 인간의 죄 때문입니다. Então realmente no último fim dos tempos, o Senhor Deus ele vai julgar o mundo através do fogo por causa do pecado. 자, 우리는 한 가지 배웠습니다. Então nós aprendemos uma coisa. 하나님 거룩하십니다. Senhor Deus é santo. 의로우십니다. Senhor Deus é justo. 심판하십니다. Senhor Deus ele vai julgar. 그래서 아담과 심판받았습니다. Por isso Adão e Eva eles sofreram o julgamento de Deus. 노아 시대 사람들 No 심판받았습니다. tempo de Noé também as pessoas foram julgadas. 마지막 시대 심판이 있습니다. No fim dos tempos também vai ser julgado. 그리고 요한계시록에 보면 하나님 모든 사람을 심판하십니다. Em Apocalipse aparece que Senhor Deus no fim ele vai julgar todas as pessoas. 나도 심판받는다는 거예요. Então até eu também vou ser julgado. 하나님은 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. Até os pecados mais secretos que eu já cometi, Senhor Deus ele vai julgar. 하나님 모든 사람 심판하십니다. Senhor Deus ele vai julgar todas as pessoas. 자, 여기 보면요. 예수님께 제자들이 물어보고 있습니다. Olhando aqui nessa imagem, aparece que os discípulos eles perguntam para Jesus. 2000년 전이겠죠. Isso há 2000 anos atrás. 아, 예수님 다시 오신다고 했는데 언제입니까? Ah, Jesus, você disse que iria voltar. Quando é que você vai voltar? 그 세상 끝이 E 언제입니까? quando vai ser o fim do mundo? 자, 물어보았습니다. Eles perguntaram. 예수님 대답해 E 주셨습니다. assim Senhor Jesus Cristo ele responde para eles. 자, 예수님이 오면 끝입니다. Ele fala: quando Senhor Jesus Cristo voltar, vai ser o fim do mundo? 예수님이 오시면 이스라엘 백성들, 유대인 외에 다른 나라 사람들 구원받을 기회가 없어요. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para este mundo, nenhuma outra pessoa pode receber a salvação a não ser os judeus. 그러니까 끝이에요. Por isso é o fim do mundo. 구원받을 기회가 없어요. Não tem mais chance de receber a salvação. 왜 끝이라고 이야기합니까? Por que ele fala que é o fim do mundo? 세상 끝임과 동시에 심판이 있기 때문에 끝이라고 Porque o 이야기합니다. fim do mundo significa que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o Senhor Jesus Cristo vai julgar também. 예수님이 오시면 성경대로 구원받은 사람만 올라갑니다. Quando o Senhor Jesus Cristo ele voltar para este mundo, o Senhor Jesus Cristo vai levar apenas aquelas pessoas que receberam a salvação conforme a palavra da Bíblia. 성경대로 거듭나지 못한 사람은, 구원받지 못한 사람은 이 세상에 버려집니다. Então as pessoas que não receberam a salvação conforme a palavra da Bíblia não conseguem receber a salvação e não conseguem subir. 그 예수님이 오면 끝이에요. Por isso quando o Senhor Jesus Cristo vier a este mundo, é o fim do mundo. 여러분, 이 말씀이 계속해서 전해지는 게 아닙니다. 이 말씀이 영원히 전해지는 게 아니에요. Essa palavra do evangelho não é pregada eternamente. 이 말씀이 전해지는 것도 끝이 있습니다. Com certeza vai chegar uma hora que o evangelho da palavra de Deus vai acabar também. 자, 많은 사람들이 내 이름으로 올 것이다. Eles falam que muitos virão em meu nome. 내가 예수라 할 것이다. Vão falar, eu sou Cristo.
내가 그리스도라고 할 것이다. 그리고 많은 사람을 속일 E 것이다. muitos deles vão falar, eu sou Cristo e enganarão a muitos. 마지막 때가 되면 거짓 선지자들이 많아질 거라는 것입니다. Então ele fala, quando chegar o fim dos tempos, vai existir vários falsos profetas. 지금 전 세계적으로 거짓 선지자들이 많습니다. Hoje em dia no mundo existem vários falsos profetas. 구약 시대에 거짓 선지자들 많았죠? Como no Antigo Testamento também teve vários falsos profetas. 초대교회 시대에도 많았죠. As igrejas, as primícias também tinham vários falsos profetas. 지금도 말씀을 올바로 전하는 교회보다는 그렇지 않은 교회, 그렇지 않은 사람들이 훨씬 더 많습니다. Hoje em dia também existem várias igrejas que não pregam o evangelho, que não pregam a verdade. 무이토스라고 그랬잖아요. Aqui fala muitos. 그리고 전쟁이 일어날 것이다. E ele também fala que irão acontecer guerras. 그리고 굶는 일이 생길 Ele 것이다. também falou que vai ter fome. 그리고 지진이 처처에 있을 것이다. Ele falou que vai ter terremotos em vários lugares. 처처에 기근과 지진과 온역이 있으리니. Ele falou que é fomes, pestes, terremotos em vários lugares. 전 세계적으로 경제적으로 어렵고 지진이 있다는 거예요. Então vai ter dificuldades para viver com fome, peste e terremotos. 언제입니까? E quando é que está acontecendo isso? 우리가 살고 있는 이 시대입니다. Está acontecendo tudo isso no tempo que nós estamos vivendo hoje. 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 마지막 때가 되면 사람들의 사랑이 식어집니다. Então, no fim dos tempos, o amor das pessoas também estão acabando. 사람들이 이기적으로 바뀝니다. As pessoas, cada momento mais, se tornam individualistas. 그리고 사람들이 돈을 좋아해요. E as pessoas começam a gostar de dinheiro. 그게 마지막 때입니다. Isso é o fim do mundo. 그리고 마지막 때가 되면 복음이 전 세계에 전파될 것이다. E quando chegar no fim dos tempos, o evangelho todo será pregado para todos. 그러면 끝이 오리라. E quando acontecer isso, vai vir o 왜 fim do 이 mundo. 성경 말씀이 전 세계에 전해졌습니까? Por que a palavra do evangelho foi espalhada para o mundo todo? 하나님은 이 말씀을 전해서 천국 백성을 지금 모으고 계세요. Senhor Deus, ele deseja que esse evangelho seja pregado para todas as pessoas, para realmente juntar as pessoas do reino de Deus. 천국 백성이 모아지면 그때는 끝입니다. Então, quando o número do povo do reino de Deus se completar, realmente ali acaba. 아파트를 지었습니다. Vamos dizer que você construiu um apartamento. 아파트 들어올 사람들 다 찾습니다. E ele anuncia, estou alugando para que todas as pessoas entrem no apartamento, morem. lá. 그러면 못 들어가죠. Né? 그러면 못 들어가죠. Então, se enche, não tem como mais entrar, morar lá naquele apartamento, não é? 구원받을 숫자가 다 차면 끝입니다. Se o número de salvos preencherem, realmente não tem mais como receber a 그 salvação. 숫자는 하나님만 아세요. Quem sabe desse número? Só o Senhor Deus. 우리는 이렇게 말씀을 듣는 기회에 내가 정말 성경대로 구원받았는지를 확인해야 합니다. Quando vocês estiverem ouvindo a palavra do Evangelho, vocês precisam provar em vocês mesmos. Será que minha salvação é correta? 전 세계적으로 큰 지진이 있을 것이다. E aqui ele fala, e haverá em vários lugares grandes terremotos. 자, 큰 지진이 우리 시대에 유난히 많죠. Grandes terremotos acontecem muito no tempo de hoje, não é? 하이티, Haiti, 칠레, Chile, 필리핀, Filipinas, 인도네시아 Indonésia. 큰 지진이 났잖아요. Tem vários terremotos. 일본 Japão. 다 큰 지진이죠. Tudo é terremoto grandes, não é? 브라질도 안심할 수 없을 겁니다. Brasil também. Vocês não podem ficar relaxados. 브라질은 특별히 이 건물이 약하기 때문에 큰 지진 나면 그땐 재앙입니다. E Brasil, além de não ter terremotos, mas os prédios do Brasil são muito fracos. Se tiver uma escala de terremoto muito alto, 내진 설계를 안 했기 때문에. realmente vai cair tudo, né? 기근, 온열, Fomes, pestes. 병이죠. O que é pestes? É doenças. 사스, 메르스, 에볼라, 코로나. SARS, MERS, Corona, 에볼라. Ebola. Isso. 아주 무시무시한 질병들이 우리 시대에 창궐하잖아요. Então, realmente, tem essas grandes doenças estão no tempo de hoje. 이건 징조입니다. Isso realmente é um sinal. 예? 징조들이에요. São sinais que o Senhor Deus mostra. 징조들이 우리 시대에 나타나고 있습니다. Esses sinais já está sendo manifestado no tempo de hoje. 이제는 예수님이 곧 오실 거고 그리고 끝입니다. Ele está revelando, Senhor Jesus Cristo já está chegando e já está perto do fim. 자, 징조를 정리해 보았습니다. Então, agora nós resumimos os sinais. 자, 거짓 선지자들, Primeiro, vai surgir vários falsos profetas. 전쟁, Depois, guerras, 기근, fomes, 지진, terremotos, 온역, pestes, 복음이 전 pestilências. 세계에 전파되는 거. E o evangelho vai ser pregado em todos os lugares. 히브리서에 보면 환경 오염이 있습니다. E no Hebreus aparece sobre a poluição da terra.
지구가 옷과 같이 낡아지리니. Ele fala que a terra vai, essa terra vai ficar 지금 com a veste velha. 지구가 이미 병든 건 아시죠? Vocês sabem que a terra ela já está adoentada, não é? 지구 환경은 지금 망해가고 있지 회복 불능입니다. 현재도. Então a terra ela não se recupera. As pessoas não conseguem recuperar o planeta Terra. Elas vai cada momento vai piorando. 하늘의 오존층 구멍이 점점 더 커지고 있잖아요. A camada de ozônio cada momento mais está sendo mais destruídas. 지금 지구 환경 복귀 못합니다. Então eles não conseguem agora recuperar a poluição que causou a poluição. 사랑이 없고 Não tem amor. 이스라엘이 회복됩니다. E também a restauração de Israel. 이스라엘의 회복에 대해서는 별도로 말씀을 배우시면 좋겠습니다. A restauração de Israel, eu quero que vocês aprendam em um outro tempo. 이스라엘은 예수님을 십자가에 못 박아 죽이고 전 세계에 흩어졌습니다. O Israel, ele crucificou o Senhor Jesus Cristo, depois foi espalhado pelo mundo todo. 그런데 1900년 후 나라가 회복됐습니다. Mas depois de 1900 anos, eles conseguiram juntar e se tornar um país. 우리가 사는 이 시대입니다. No tempo que nós estamos vivendo. 이스라엘 회복은 아주 중요합니다. A recuperação de Israel é realmente uma coisa muito importante. 지금 이스라엘 나라가 있잖아요. Hoje em dia existe o Estado de Israel, não é? 세계에서 가장 강한 나라 중에 É 하나입니다. dos países mais fortes do mundo. 왜 우리 시대에 이스라엘 회복됐을까요? Mas por que será que o país de Israel se juntou e se formou? 무화과 나무의 비유를 배우라. Porque ele fala para aprender a parábola da figueira. 무화과 나무는 여름에 열매가 나오죠. A figueira ela tem frutos no verão. 무화과 나무가 이파리가 많아지면 그 다음엔 열매가 나오잖아요. Então o figo ele só surge quando tem várias folhas. 무화과 나무는 이스라엘을 의미합니다. A figueira ela representa a Israel. 자, 이스라엘이 회복되면 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. E ele fala que quando o Israel ele se consolidar, precisa saber que o Filho do Homem está perto. 자, 이스라엘이 회복되면 예수님이 곧 오신다는 거예요. Então realmente quando o Israel ele se consolidar por completo, realmente o Senhor Jesus Cristo vai vir este mundo. 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 성경적으로 예수님 오실 때가 아주 가깝습니다. Neste tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo muito próximo da vinda de Cristo. 내가 정말 믿음 있는지를 확인해야 해요. Preciso realmente provar e testar se eu tenho essa fé. 예수님께서 성경에 말씀하셨죠? Como o Senhor Deus ele fala, o Senhor Jesus Cristo fala na Bíblia, 깨어 있으라. ele fala para estar acordados. 깨어 있으라. Para estar acordados. 도적같이 오리라. Porque vai vir como um salteador. 예수님 순간 옵니다. O Senhor Jesus Cristo, uma hora de repente ele vai vir. 예수님이 오시면 구원받은 사람 올라갑니다. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os salvos eles vão subir. 자, 지구는 둥글기 때문에 어느 곳에서는 낮이고 어디에는 아침이고 어디에는 밤일 겁니다. Então, já que a planeta Terra ela é redonda, algum lugar vai ser de tarde, outro vai ser de manhã, outro vai ser de noite. 그렇죠? Não é? 예수님 오시면 일하다가 한 사람 올라가는 거예요. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, que estava trabalhando, ele vai subir. 예, 구원받지 못한 사람은 버려둠을 당합니다. E o que não recebeu a salvação, o Senhor Deus vai abandonar a vida. 다른 곳은 아침이겠죠. Outro lugar vai estar de manhã. 구원받은 사람 올라갑니다. O que recebeu a salvação vai subir. 그리고 버려짐을 당합니다. E outro que não recebeu vai ser 자고 abandonado. 있다가 구원받은 사람 올라갑니다. O que estava dormindo, o que recebeu a salvação vai subir. 그렇지 않은 사람 버려집니다. E o que não recebeu vai ser abandonado. 언제일까요? Quando vai ser isso? 우리가 살고 있는 이 시대입니다. No tempo de hoje que nós estamos vivendo. 예수님 오실 때가 아주 가깝습니다. Realmente está muito próximo à vinda de Cristo. 내 믿음을 확인해야 합니다. Eu preciso testar, provar a minha salvação. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시고 3일 후에 부활하시고 하늘로 올라가셨습니다. Depois que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ele ressuscitou depois de 3 dias e depois ele subiu aos céus. 그리고 복음이 전 세계에 E 전해집니다. assim todo o evangelho foi pregado para o mundo todo. 그러면은 구원받은 사람들을 교회라고 하거든요. E assim as pessoas salvas nós chamamos de igreja. 예, 구원받은 사람들이 다 차면 예수님 오십니다. E quando esse número de salvos se completarem, o Senhor Deus vai voltar para este mundo. 먼저는 공중에 오십니다. Primeiro ele vai voltar nos céus. 공중에 오시면 구원받은 사람들 올라갑니다. E quando ele voltar para os céus, dos céus, ele vai arrebatar todos os salvos. 이거를 휴거라고 합니다. 휴거. Isso nós chamamos de arrebatamento. 휴거는 환희, 기쁨 이런 뜻이에요. Arrebatamento significa felicidade, de receber. 구원받은 사람들에게 있어서 가장 큰 기쁨과 환희가 무엇입니까? Qual é a maior felicidade e alegria dos cristãos? 예수님을 다시 만나는 É 것입니다. encontrar com o Senhor Jesus Cristo. 그래서 휴거라는 것이 기쁨, 환희라는 뜻을 가지고 있는 Por 거예요. isso a palavra arrebatamento significa felicidade e alegria. 구원받지 못하신 분들은 7년 환난에 들어가야 합니다. As pessoas que não receberam a salvação, eles vão entrar nos 7 anos de tribulação. 7년 환난 기간 동안에는
전 세계가 하나가 됩니다. E durante 7 anos de tribulação, todo o país, todo o mundo vai se tornar uma só. 그리고 적그리스도가 E 등장합니다. assim surge o anticristo. 666이라는 표를 통해서 전 세계를 E 다스립니다. através do sinal 666, ele vai dominar este mundo. 이 표를 받지 않으면 죽임을 당할 겁니다. Quem não receber este sinal, ele vai morrer. 그리고 7년 환난 끝에 예수님과 구원받은 사람이 이 땅에 내려옵니다. E depois de 7 anos de tribulação, o Senhor Jesus Cristo ele vai descer com os salvos deste mundo. 그리고 구원받은 사람과 예수님과 구원받은 사람이 1000년 동안 이 땅을 다스립니다. E assim, o Senhor Jesus Cristo com os salvos, ele vai reinar este mundo durante 1000 anos. 그리고 영원한 천국과 영원한 E 지옥입니다. assim é dividido o céu eterno e o inferno eterno. 우리는 어디에 있을까요? Aonde nós estamos? 우리는 바로 여기 있습니다. Nós estamos bem aqui. 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. Está perto da vinda do Filho do Homem. 구원은 받아도 좋고 안 받아도 되는 거 아닙니다. Salvação não é uma coisa que você pode receber ou não. 반드시 받으셔야 합니다. Vocês precisam receber 내 영혼을 위해서. por causa do seu espírito. 내 영혼이잖아요. Porque é meu espírito, não é? 여러분의 영혼이잖아요. É o espírito de vocês. 이번에 말씀으로 확실하게 깨달아야 합니다. Então, através da palavra de hoje, nós precisamos entender com grande clareza. 보시면요. Se olharmos aqui, 7년 환난 동안에 벌어질 일들입니다. vamos falar sobre os 7 anos de tribulações. 전 세계가 하나가 되고 Primeiro, vai existir um governo mundial, um único governo. 666이라는 표를 가지고 Depois vai ter o sinal chamado 666. 전 세계를 다스립니다. E depois ele vai dominar este mundo com esse sinal. 그리고 마지막엔 전쟁이 있어요. E no último, existe uma guerra. 이 전쟁은 하나님의 심판입니다. Essa guerra é um julgamento de Deus. 하나님 거룩하십니다. Porque o Senhor Deus ele é santo, 하나님 의로우세요. porque o Senhor Deus é justo. 그러니까 심판하는 겁니다. Por isso o Senhor Deus ele vai julgar. 요한계시록 13장 16절 17절 말씀 함께 읽겠습니다. Vamos ler a palavra de Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, todos juntos. 1, 2. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja a besta ou o número do seu nome. 예, 이어서 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos também de novo. 1, 2. Aqui há sabedoria. Aquele que tem. 예, 666이라는 표를 받게 됩니다. Aqui as pessoas eles vão receber um sinal chamado 666. 오른손이나 이마에 받습니다. Eles recebem na mão direita ou na testa. 왜냐하면 왼쪽 손에 있는 혈관의 모양은 가끔 같은 사람이 있답니다. Porque eles falam que existem as veias e os nervos das artérias da mão esquerda tem pessoas parecidas. 오른손에 com 오른손에 outras. 표를 받고 암호는 오른손 혈관입니다. Mas a direita, as veias e artérias que tem na mão direita, eles falam que é diferente de todas as pessoas. 사고로 오른손을 잃었습니다. Vamos dizer que você perdeu por acidente a mão direita. 이마에 받습니다. Então você recebe na testa. 이 눈동자의 모양이 다 다르거든요. Porque a íris dos olhos são todos diferentes. 혈관과 눈동자가 자기 암호예요. Então, qual é a senha, a senha desse sinal? É a mão direita e a pupila, né? As íris dos 다 olhos. 다르니까요. São todos diferentes. 하나밖에 없는 암호입니다. É uma única senha. 그리고 분실이 불가능합니다. E não tem como perder também. 우리 가끔 암호 내가 잊어버리는 경우 있잖아요. Algumas pessoas esquecem a senha, não é? 근데 이 암호는 잊어버릴 수가 없어요. Mas esses dois sinais que você vai receber aqui, não tem como você perder. 하나밖에 없고 잃어버릴 수가 없어요. É única e também não tem como perder. 이 표를 받게 될 거라고 말씀하고 있습니다. Ele falou que você vai receber. 이 표를 가지고 전 세계를 다스립니다. E com esses sinais ele vai dominar o mundo. 살 수도 없고 팔 수도 없습니다. Você também não consegue comprar e vender sem esse sinal. 자, 영상 보겠습니다. Vamos ver isso aí, né? Parece complicado, mas é simples. Ele lê a sua mão. Parece complicado, mas é simples. Ele lê a sua mão e sabe dizer quem você é. Mas calma, não tem nada de sobrenatural.
É uma maneira avançada, prática e segura de identificação. Mais rápida que as senhas e cartões, só você pode usá-la. Ninguém vai arrancar a sua mão, porque ela tem que ter o sangue circulando para funcionar. Saiba mais sobre as vantagens, como usar e como se cadastrar. Biometria Bradesco. Conveniência na palma da mão. 7년 환난 끝에 하나님의 불심판이 있습니다. No último tempo do Senhor Deus no último tempo o Senhor Deus ele vai ter 7 anos de tribulações. 성경은 사실입니다. A Bíblia é verdadeira. 하나님 살아계세요. Senhor Deus ele está vivo. 하나님 의롭고 거룩합니다. Senhor Deus ele é justo e santo. 그래서 심판이 있는 거예요. Por isso Senhor Deus ele vai julgar. 하나님의 심판을 피해갈 수 있는 사람은 없습니다. Não tem ninguém que consiga sair desse julgamento. 이 표를 받으면 지옥 가는 표입니다. Quando você receber esse sinal, é um sinal para você entrar no inferno. 자, 짧은 시간이지만 성경 역사를 배웠습니다. Realmente é um tempo muito curto, mas nós aprendemos resumidamente sobre a história da Bíblia. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고 그 후에는 심판이 있습니다. Realmente a morte já foi decidida para todas as pessoas e depois vai ter o julgamento. 언젠가 우리 모두는 하나님 앞에 서서 내 모든 삶에 대한 심판을 받아야 합니다. Todos nós, um dia, nós iremos estar de frente com o Senhor Deus e o Senhor Deus vai julgar a nossa vida. 특별히 죄에 대해서. Principalmente sobre o nosso pecado. 우리는 죄가 있잖아요. Nós temos pecado, não temos? 다른 사람이 아는 죄도 있고 Temos pecados que as pessoas conhecem 나만 아는 죄도 있고 e tem pecados que só eu sei. 아무도 모르는 은밀한 죄가 E tem 있잖아요. pecados secretos dentro de mim. 예. 하나님 앞에서는 은밀한 일이 없습니다. Mas diante do Senhor Deus não tem nenhum pecado que você consiga esconder. 하나님은 다 보여줄 거예요. Porque o Senhor Deus ele vai mostrar todas as coisas. 슬기로운 자는 재앙을 보면 숨어 피하여도 어리석은 자들은 나아가다가 해를 받느니라. Aqui aparece: avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. 7년 환난이 있고 심판이 있습니다. Com certeza vai ter os 7 anos de tribulação e o juízo de Deus. 아, 괜찮아요. Ah, tudo bem. 참 대단한 분이죠. Quando as pessoas falam desse jeito, 7년 eu. 환난 괜찮아요. Ah, 7 anos de tribulação, para mim tudo bem. 하나님 심판받는 거 괜찮습니다. Ah, eu recebi o julgamento de Deus, tudo bem. 나중에 괜찮지 않을 겁니다. Quando eles falam assim, eu fico com medo, porque realmente não vai ficar bem. 마음이 강팍하면 그런 말이 나오는 거예요. Quando o coração é violento, eles falam desta forma. 자, 아담과 하와를 심판하셨습니다. Senhor Deus, ele julgou a vida de Adão e Eva. 하나님 거룩하시기 때문에. Por quê? Senhor Deus é santo. 노아 시대 심판하셨습니다. Na arca de Noé, Senhor Deus também julgou. 하나님 거룩하시기 때문에요. Por quê? Senhor Deus é santo. 이스라엘 백성들도 Senhor 심판했어요. Deus também julgou o povo de Israel. 거룩하시기 때문에. Por quê? Porque ele é santo. 마지막 불심판이 있습니다. No final, o Senhor Deus ele vai julgar este mundo através do fogo. 하나님 거룩하시기 때문에. Por quê? Porque o Senhor Deus é santo. 더 무서운 심판이 무엇입니까? Qual é o julgamento pior? 내 죄 때문에 내가 받을 심판입니다. O julgamento que o Senhor Deus vai julgar o meu pecado. 내 죄 때문에 내가 받을 심판. Então, o julgamento que eu vou receber por causa dos meus pecados que eu cometi. 그 심판의 결과는 그 심판을 피하지 못하면 영원한 불못에 가기 때문입니다. Esse julgamento você não tem como fugir. E quando você for julgado, você vai entrar no lago do fogo. 성경에 보면 소돔과 고모라에 롯의 사위들이 살았습니다. Na Bíblia aparece que em Sodoma e Gomorra vivia os genros de Ló. 소돔과 de Ló. 고모라를 불로 심판하셨잖아요. Senhor Deus ele julgou Sodoma e Gomorra. 이 롯이 사위들한테 얘기했습니다. E o Ló ele falou para os seus genros: 심판이 있으니까 나가자고. ah, vai ter o julgamento, precisa sair de lá. 하나님 말씀하셨다고. Foi Deus que falou. 사위들이 농담으로 얘기했습니다. Mas os genros dele acharam que era brincadeira. 그래서 어떻게 됐습니까? E o que aconteceu? 죽었습니다. Todos eles morreram. 하나님의 말씀 농담으로 얘기했다가 결국은 죽었어요. Eles acharam que era uma brincadeira e morreu. 지금 듣고 계신 말씀이 정말 하나님 말씀이라면 심각하게 들을 필요가 있습니다. Então, se isso for realmente a palavra de Deus que nós estamos escutando, nós precisamos ouvir bem seriamente. 어디에서 영원한 시간을 보낼까요? Aonde você quer passar a sua eternidade? 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없습니다. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. 자, 잘못된 길입니다. Esse é o caminho errado. 자, 잠언 16장 25절 말씀 함께 읽겠습니다. Vamos ler Provérbios 16, versículo 25, vamos ler todos juntos. 1, 2. Há caminho que parece direito ao homem, mas seu fim não são caminho. 자, 사람의 보기에는 바르다 그랬잖아요. Aqui fala que parece direito ao homem,
목사님, 저 그래도 괜찮은 사람이에요. Ah, pastor, mas mesmo assim eu sou uma pessoa boa. 다른 사람한테 피해 준 적 없습니다. Ah, pastor, eu nunca fiz mal a ninguém. 저는 교회도 나갔거든요. Ah, pastor, eu frequento a igreja. 교회에서도 열심히 했거든요. Ah, eu oro bastante. 목사님한테도 잘했거든요. Ah, eu trato bem o meu pastor. 목사님이라는 사람한테 잘하는 게 중요한 것이 아니라 하나님께 잘하는 게 중요합니다. Então não é importante você fazer o bem para o pastor, tem que fazer bem ao Senhor Deus. 목사님 율법 지키려고 했거든요. Ah, Senhor Deus, eu quis guardar a lei. 나름대로 천국 가려고 노력했거든요. Ah, Senhor Deus, eu me esforcei para entrar no reino dos céus. 이것이 바로 사람의 보기에 바른 길입니다. Então, isso parece correto aos olhos dos homens. 사람의 생각에는 옳게 보입니다. Então, para o pensamento do homem parece direito, 그러나 결국은 멸망길이라고 해요. mas no fim fala que o que é o caminho da morte. 자기의 마음을 믿는 자는 미련한 자요. Então, aqueles que acreditam no seu próprio coração, esses são insensatos. 우리는 내 마음을 믿어서 천국 가는 거 아닙니다. Nós não estamos acreditando no nosso coração para entrar no reino dos 내 céus. 생각대로 살아서 천국 가는 거 아닙니다. Não estamos entrando no reino dos céus por causa dos nossos pensamentos. 내 생각대로 신앙생활에서 천국 가는 거 Não 아닙니다. estou entrando no reino dos céus porque eu estou vivendo a minha vida de fé. 말씀하고 맞아야 돼요. Precisa estar conectado com a palavra para 이 você entrar. 말씀하고 맞지 못하면 빛을 보지 Se 못합니다. você não consegue conectar com a palavra, você também não tem a luz. 이 말씀하고 맞지 않으면 천국에 못 들어갑니다. Se você não tiver realmente ligação com essa palavra, você também não consegue entrar no reino dos céus. 잘못된 길들입니다. Tem vários caminhos errados. 은사가 있네요. Tem dons também. 저 방언했습니다. Ah, pastor, eu tenho dom de língua. 죄는 용서 받았습니까? Mas você já recebeu o perdão dos pecados? 저 병 나았습니다. Ah, pastor, eu fui curado de uma doença. 죄 용서 받았습니까? Você recebeu o perdão dos pecados? 저 이적을 체험했습니다. Ah, pastor, eu aceitei um milagre. 죄는 어떻게 됐습니까? Mas e o pecado? 해결 안 됐잖아요. Não resolveu o seu pecado. 방언하고. Eles têm dom de 어떤 사람 línguas. 기도 잘합니다. Eles oram. 쉼없이 기도합니다. Eles oram sem parar. 1시간도 기도할 수 있습니다. Então, durante horas ele consegue orar. 죄는요? Mas e o pecado? 죄는 E o pecado? 율법 지키려고 애씁니다. Eles se esforçam para guardar a lei. 죄 안 지려고 노력합니다. Eles se esforçam para não pecar. 죄는요? Mas e o pecado que você tem no seu coração? 착하게 살려고. Ah, eu quero viver bem. 종교적인 열심. Ah, eu quero viver como 교회 religioso. 가서 목사님 말씀만 하면 아멘, 아멘 합니다. Eles vão para a igreja e quando o pastor fala, ele fala amém, amém, amém toda 자, hora. 그러면 죄가 없어집니까? Mas será que seu pecado já resolveu? 그렇게 죄 없어진 거 아닙니다. Não é dessa forma que o pecado resolve. 죄 없애는 방법이 따로 있다는 Só 것이죠. tem uma maneira de perdoar os seus pecados. 교회에다가 돈 많이 내면 죄 용서됩니까? Será que se você está dentro da igreja e pagar muitas ofertas, dar muitas ofertas, seu pecado é remido? 그런 걸로는 죄를 씻을 수 Não 없어요. é dessa maneira que seu pecado é remido. 어떤 사람은 세례를 받았다고 구원받았다 생각합니다. Algumas pessoas acham que por receber batismo, os seus pecados já estão perdoados. 세례 받으면 구원받은 거 아닙니까? Ah, se eu receber batismo, meu pecado não foi remido? 아닙니다. Não é. 구원을 받고 세례를 받는 거예요. Você recebe primeiro a salvação e depois recebe o batismo. 세례를 받으면 구원받는 거 아닙니다. Não é que você recebe o batismo que você recebeu o perdão dos pecados. 기회가 되면 내일 이 부분에 대해서 말씀드리겠습니다. Amanhã, se eu tiver mais uma oportunidade, eu quero falar sobre essa palavra. 교회를 평생 다니고도 천국에 들어가지 못하는 사람들이 있을 겁니다. Tem muitas pessoas que frequentam frequentam a igreja a vida toda e não conseguem entrar no reino dos 이게 céus. 다 공통점이 있습니다. Tudo isso tem uma similaridade neles. 사람이 뭔가 해서 천국 가려고 하는 거예요. Porque todos eles querem fazer algo para entrar no reino dos céus. 사람이 뭔가 해서 천국 갈 수 없습니다. Mas não tem como entrar nos céus fazendo algo. 왜요? Por quê? 사람은 죄인이거든요. Porque o homem, ele é pecador. 죄인은 천국에 못 들어갑니다. Porque pecador, ele já não consegue entrar no reino dos céus. 자, 의인이 천국에 들어갑니다. Justo entra no reino dos céus. 죄 문제를 해결해야 천국에 Precisa 들어갑니다. resolver os seus pecados para entrar no reino dos céus. 죄 문제를 해결하고 의인으로 거듭나는 것이 구원입니다. Precisa resolver os seus pecados e nascer de novo para entrar no reino dos céus. 자, 무엇으로 거듭날까요? Como nós podemos nascer de novo? 무엇으로 거듭날까요? Como nós podemos nascer de novo? 거듭나는 것은 말씀으로 거듭나는 것입니다. Nós podemos nascer de novo através da palavra. 자, 베드로전서 1장 23절을 마지막으로 읽겠습니다. Vamos ler a última palavra, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23.
베드로전서 1장 23절 함께 읽겠습니다. Pedro capítulo 1, versículo 23, vamos ler todos juntos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 읽겠습니다. Vamos ler, 1, 2. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 자, 거듭나는 것이 무엇으로 된다고 되어 있죠? Ok, como é que nós podemos nascer de novo? palabra de Deus. palabra de Deus. 이적을 체험해서 거듭나지 않습니다. Você não nasce de novo através de sinais. 병 나서 거듭나지 않습니다. Você não nasce de novo por causa 세례로 거듭나지 않습니다. da cura. Não nasce de novo por causa do batismo. 열심으로 거듭나지 않습니다. Você não nasce de novo por causa dos seus esforços. pela palavra de Deus. Só nasce de novo através da palavra de Deus. 하나님의 말씀으로 거듭납니다. Só nasce de novo pela palavra de Deus. 그 말씀을 배우겠습니다. Então vamos aprender sobre essa palavra. 내일은 하나님의 심판에 대해서 좀 더 자세하게 배우고 구원의 길까지 이어서 배우겠습니다. Então amanhã nós iremos aprender mais profundamente sobre a palavra de Deus e o caminho para o reino de Deus. 그러므로 믿음은 들음에서 나며라는 말씀처럼 말씀을 끝까지 잘 들으시는 분에게 하나님의 은혜가 함께 하실 겁니다. Com a palavra que fala que a fé vem do ouvir, eu acredito que a graça do Senhor Deus vai permanecer nos que ouvirem bem a palavra de Deus. 네, 함께 기도하시겠습니다. Vamos orar todos juntos. 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 말씀을 들을 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por ter conduzido nós até aqui. 하나님의 말씀을 들었습니다. Nós ouvimos a sua palavra. 하나님의 말씀이 듣는 모든 분들의 마음속에 심겨질 수 있도록 주 성령님께서 역사해 주시옵소서. Que o nosso Espírito Santo possa trabalhar para que a palavra que nós ouvimos possa entrar nos nossos corações. 우리 모두를 구원해 주셔서 하나님께만 영광이 되게 해 주시옵소서. Realmente que todos nós possamos receber a salvação e que possamos nos gloriar diante do Senhor Deus. 돌아가는 발걸음도 지켜주시고 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Que o Senhor Deus possa proteger a volta dos irmãos para suas casas e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 아멘.